Tem pessoas que acordam um dia e percebem que a vida inteira que construíram não é delas. Não foi tomada por ninguém, não foi destruída por nenhuma tragédia. Simplesmente deixou de fazer sentido, do nada. Como se alguém tivesse trocado o cenário enquanto você dormia e você acordou no set errado, com o roteiro errado, cercado de pessoas que conhecem o seu nome, mas não te conhecem de verdade. Isso aconteceu comigo. E o pior não foi a sensação em si. O pior foi quanto tempo eu fiquei tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era só cansaço. Eu me lembro do dia exato em que o sinal apareceu pela primeira vez. Não foi um momento dramático, não teve música de fundo, não teve ninguém me apontando o caminho. Foi uma tarde comum, daquelas que parecem todas iguais. Eu estava sentado na varanda, com um café esfriando na mão, olhando para o nada, e de repente me peguei pensando, por que eu estou aqui? Não aqui na varanda, aqui nessa vida, nesse trabalho, nesse apartamento, com essa versão de mim mesmo que acordava todo dia, cumpria a agenda e voltava para a cama sem ter sentido nada de verdade no meio do caminho. O café esfriou, eu não bebi. Levantei, lavei a xícara e fui fazer outra coisa. Esse é o movimento que a gente aprende desde cedo, né? Sentiu algo incômodo? Empurra para frente. Ocupa a cabeça com qualquer coisa que faça barulho suficiente para abafar o silêncio. Coloca uma série, responde mensagem, abre o celular sem saber bem o que procura. Qualquer coisa para não ficar parado com aquele pensamento. Eu era expert nisso, anos de prática. Só que o problema de empurrar um sinal para debaixo do tapete é que ele não some. Ele fica lá, acumulando, e cada vez que você passa por cima, o volume sobe um pouco, até que um dia você não consegue mais não ouvir. Não é que a vida vai desmoronar de repente. É mais sutil do que isso. É que as coisas que antes funcionavam como anestesia param de funcionar. A série não prende mais. A conversa não distrai mais. O plano que te animava começa a parecer uma obrigação. E você fica olhando para tudo isso e pensando, o que aconteceu? Quando foi que eu parei de sentir que estava indo em alguma direção? Eu não sabia responder isso naquela época, mas hoje eu sei que a resposta não estava em nenhum lugar fora de mim. Estava exatamente no lugar que eu mais evitava olhar. Se isso que eu falei bateu em alguma coisa dentro de você, me faz um favor e fica até o final. E se você conhece alguém que está passando por esse tipo de sensação, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Às vezes a coisa certa chega no momento certo. Curte também. Isso ajuda muito esse trabalho a chegar em quem precisa. O estranho é que, quando você começa a prestar atenção nos sinais que ignorou, percebe que eles nunca foram aleatórios. Eles tinham um padrão, como se existisse uma inteligência por trás deles, não de fora, mas de dentro, tentando te dizer que o caminho que você estava seguindo tinha um prazo de validade, e esse prazo havia vencido. Para mim, os sinais começaram a aparecer em série. Primeiro foi o trabalho. Eu tinha uma rotina estável, ganhava bem, não tinha motivo racional nenhum para reclamar. Mas toda manhã, quando o despertador tocava, eu sentia um peso que não era físico. Era um peso de significado, ou melhor, de falta dele. Ia para a reunião, falava o que precisava ser falado, tomava as decisões que precisavam ser tomadas e voltava para casa com a sensação de ter passado o dia inteiro fazendo nada. Não porque não trabalhei, porque nada do que eu fazia parecia conectado a nada que eu realmente valorizava. Depois veio a questão das pessoas. Eu tinha amigos, tinha família, tinha pessoas que me ligavam e perguntavam como eu estava, e eu respondia bem, obrigado, tudo certo, e não estava mentindo de propósito. Era que eu nem sabia mais o que seria verdade naquela resposta. Como você explica para alguém que você está bem em todos os sentidos mensuráveis e ao mesmo tempo completamente perdido num nível que não tem nome fácil? A maioria das pessoas não tem estrutura para receber isso. Então você aprende a não falar, e o silêncio vai ficando mais pesado a cada conversa rasa. O sinal que me quebrou de vez foi o mais simples de todos. Uma tarde, eu estava tentando lembrar a última vez que tinha feito algo porque queria, não porque precisava, não porque estava na agenda, não porque alguém esperava, e eu não consegui lembrar. Não foi um trauma, não foi uma perda, foi só um vazio onde deveria ter memória. E foi nesse vazio que eu entendi que algo tinha que mudar. Não a circunstância, eu precisei chegar no fundo para entender que o fundo não era o problema, era o ponto de partida. Depois daquela tarde em que percebi que não conseguia lembrar a última vez que tinha feito algo por vontade própria, eu fiquei 2 dias num estado esquisito. Não era tristeza, não era raiva, era uma clareza incômoda, como quando você liga a luz num quarto que ficou fechado por muito tempo e o cheiro que sai é o cheiro de tudo que ficou parado ali dentro sem você perceber. Eu andava pelo apartamento, olhava para o espelho, ia trabalhar,
voltava, e tudo tinha esse tom diferente, como se um filtro tivesse saído da frente dos meus olhos sem eu pedir. E o que eu via sem o filtro era o seguinte: eu tinha construído uma vida que funcionava muito bem para uma versão de mim que havia deixado de existir. O trabalho fazia sentido para quem eu era alguns anos atrás, alguém que precisava provar alguma coisa, que media valor por resultado, que confundia ocupação com propósito. Os relacionamentos que eu mantinha eram confortáveis para uma versão de mim que tinha medo de ficar sem companhia, mais do que vontade real de estar com aquelas pessoas. Até os hábitos diários, a academia, os fins de semana, a forma como eu gastava o tempo livre, tudo foi construído por alguém que não era exatamente eu. Era uma versão funcional, mas não era inteira. Isso é difícil de explicar para quem nunca sentiu, porque de fora parece drama. Parece que a pessoa está reclamando de uma vida boa. E talvez seja por isso que eu nunca falei sobre isso com ninguém durante tanto tempo. Porque eu mesmo achava que estava sendo ingrato, que tinha gente com problema de verdade, e eu estava ali, sofrendo de quê, exatamente? De ter chegado onde queria chegar e não reconhecer o lugar. Só que aí, eu comecei a prestar atenção numa coisa. Toda vez que eu tentava me convencer de que estava exagerando, que era só uma fase, que bastava mudar a rotina ou tirar férias, ou fazer algum ajuste pequeno, o desconforto aumentava, não diminuía. Como se alguma parte de mim recusasse a anestesia e ficasse acordada de propósito, insistindo que o que eu estava sentindo era real e merecia atenção real, não uma solução de fim de semana. Eu fui entendendo aos poucos que essa insistência não era fraqueza, era informação. E informação ignorada não some, ela muda de formato, vira tensão no ombro, vira irritação sem motivo, vira aquela sensação de que o dia passou e você não estava presente em nenhum momento dele. E foi exatamente nesse ponto que algo começou a mudar na forma como eu enxergava tudo isso. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre crescer por dentro. É que o processo não avisa que está acontecendo. Ele não te manda uma mensagem, não coloca uma placa na estrada dizendo: atenção, você está mudando. Ele simplesmente acontece, silencioso, por baixo de tudo, enquanto você continua vivendo a vida de antes. E quando você percebe, já não cabe mais no espaço que habitava. Não porque o espaço ficou pequeno, porque você ficou maior. Eu tinha uns 28 anos quando isso virou impossível de ignorar. Olhei para a foto de uma viagem que tinha feito com amigos uns 4 anos antes e senti uma distância enorme daquela pessoa na foto. Não nostalgia, distância, como se fosse outra pessoa com o meu rosto. E o que me assustou não foi a distância em si, foi perceber que eu tinha passado os últimos anos inteiros tentando continuar sendo aquela pessoa da foto, em vez de descobrir quem eu tinha virado. Porque tem uma diferença brutal entre crescer e evoluir. Crescer é inevitável. O tempo faz isso por você. Evoluir é uma escolha. E uma escolha que exige que você aceite que a versão anterior de você tinha um prazo de validade, que as identidades que te serviram até aqui não precisam te servir para sempre, que você pode agradecer por elas e deixar ir. Só que ninguém aprende isso na escola. Ninguém te ensina a fazer o luto de uma versão de você mesmo que ainda está tecnicamente vivo, mas já não existe de verdade. Eu fiquei paralisado nesse ponto por mais tempo do que gostaria de admitir. E o motivo pelo qual eu fiquei paralisado ali é exatamente o que vai explicar tudo o que aconteceu depois. O motivo pelo qual eu fiquei paralisado foi o seguinte: eu descobri que mudar de verdade dói de um jeito que nenhuma dificuldade externa prepara você para sentir. Dificuldade externa você conhece, você sabe lidar, tem uma conta para pagar, você trabalha mais, tem um problema no trabalho, você resolve, tem uma briga com alguém, você conversa ou se afasta. A dificuldade externa tem forma, tem tamanho, tem começo e fim. Você pode medir ela, atacar ela, superar ela. Mas quando a dificuldade é interna, quando o que precisa mudar é a forma como você se enxerga, o que você acredita que merece, o que você está disposto a largar, aí não tem manual, não tem prazo. Não tem como saber se você está indo bem ou mal, porque você mesmo é o problema e a solução ao mesmo tempo. Eu tentei o caminho mais fácil primeiro. Claro que sim. Todo mundo tenta. Eu pensei que bastava mudar algumas coisas por fora para sentir diferente por dentro. Troquei de academia, comecei a acordar mais cedo, li uns livros que prometiam clareza em 30 dias. Fiz aquele movimento que muita gente faz, de reorganizar a superfície sem tocar na fundação, na esperança de que arrumar o de fora, arrume o de dentro também. E por uns 15 dias funcionou. Eu me sentia produtivo, me sentia em movimento, me sentia fazendo algo. Só que era a sensação de movimento,
não o movimento de verdade. Como correr na esteira, muito esforço, zero deslocamento. E quando o efeito passou, a clareza incômoda voltou, só que dessa vez mais forte, porque agora eu sabia que não conseguia mais me enganar com mudança de superfície. O filtro tinha saído e não voltava mais. E isso me deixou numa posição que eu nunca tinha estado antes na vida, sem saída fácil, sem atalho, sem forma de empurrar aquilo para debaixo do tapete, porque o tapete tinha sumido. Foi nesse ponto que eu comecei a entender o que o desconforto realmente estava me dizendo. Não era um sinal de que eu estava quebrando, era um sinal de que eu estava prestes a parar de fingir que estava inteiro. Tem uma diferença enorme entre uma pessoa que está sofrendo e uma pessoa que está se transformando. De fora, as duas parecem iguais. As duas estão quietas em momentos que antes seriam barulhentos. As duas têm dias em que a energia some sem explicação. As duas passam por períodos em que as palavras não saem direito e o sorriso demora um segundo a mais para aparecer. Mas por dentro, a diferença é total. A pessoa que está sofrendo está tentando voltar. A pessoa que está se transformando está aprendendo a ir. Eu demorei para entender em qual das duas situações eu estava. E o motivo é simples. Ninguém perto de mim tinha vocabulário para esse tipo de coisa. As pessoas que eu conhecia tinham duas categorias para descrever o que eu estava passando. Ou era crise, e nesse caso precisava de ajuda profissional, ou era frescura, e nesse caso precisava parar de pensar tanto e viver a vida. Nenhuma das duas categorias cabia. Eu não estava em crise, eu estava acordando. E acordar, quando você dormiu a vida inteira, é um processo que tem seus próprios níveis de desconforto. O que me ajudou a entender isso não foi uma conversa, não foi um livro, não foi nenhuma revelação dramática. Foi uma observação simples que eu fiz numa noite em que não conseguia dormir. Eu estava deitado no escuro, ouvindo o ventilador girar, e percebi que a única vez que eu me sentia presente de verdade, completamente dentro do momento, sem querer fugir para outro lugar, era quando eu estava fazendo algo que eu não conseguia justificar racionalmente. Uma conversa sem propósito com um desconhecido. Um caminho mais longo do que o necessário só porque tinha árvores. Uma hora lendo algo que não servia para nada do ponto de vista prático. Nesses momentos eu estava inteiro. Em todo o resto eu estava funcionando. E eu fiquei olhando para esse padrão no escuro do quarto, com o ventilador girando, e pensei, que vida é essa em que os momentos em que você está de verdade são exatamente os que você descarta como improdutivos? Essa pergunta não me largou, e ela foi a primeira que eu não tentei responder rápido. Pela primeira vez, eu deixei ela ficar. E o que aconteceu quando eu parei de empurrar é o que muda tudo. Quando eu parei de empurrar, a primeira coisa que apareceu foi silêncio. E o silêncio foi mais assustador do que qualquer barulho que eu tinha usado para me distrair até então. Não era o silêncio agradável de quem está descansando. Era o silêncio de quem parou de correr e agora ouve os próprios passos pela primeira vez. Cada pensamento que eu tinha evitado estava ali, enfileirado, esperando vez. E eu percebi que tinha passado anos inteiros construindo uma vida barulhenta de propósito. Não por ambição, não por energia, por medo do que apareceria se eu ficasse quieto. Foi nesse silêncio que a percepção do tempo mudou pela primeira vez de forma tão clara que eu não consegui ignorar. Eu estava sentado numa praça perto de casa. Era começo de tarde, e de repente tive a sensação de que os últimos 3 anos tinham passado como se fossem 3 semanas. Não de forma boa, não de forma ruim, só rápido, rápido demais. Como se eu tivesse vivido no modo de avanço rápido sem perceber, chegando no fim do episódio sem ter assistido nada de verdade. Comecei a observar isso com mais atenção. Dias úteis viravam borrão, finais de semana terminavam antes de começar. Memórias de coisas recentes pareciam distantes, como se fossem de outra fase da vida. E o futuro, que antes parecia um espaço amplo para preencher, começava a parecer algo que estava chegando rápido demais, como se o horizonte tivesse se aproximado enquanto eu não estava olhando. Eu sei que isso parece abstrato quando colocado em palavras, mas quem já sentiu sabe exatamente do que eu estou falando. É a sensação de que você não está vivendo o tempo, você está sendo arrastado por ele. E arrastado não é a mesma coisa que se mover. Arrastado é passivo, é sem escolha. É acordar uma manhã com 40 anos e perguntar como cheguei aqui sem ter decidido quase nada. Essa percepção me assustou de um jeito diferente de tudo que eu tinha sentido até então, porque ela não era sobre o passado, era sobre o agora. Me perguntei o que eu estava fazendo com o tempo que estava passando naquele momento. E a resposta honesta foi nada que eu escolhi de verdade. Foi aí que algo começou a se mover por dentro. Não de forma dramática,
mas como quando você ajusta o foco de uma câmera e o que estava borrado começa a ficar nítido aos poucos. Existe um momento em toda a transformação real em que você para na frente de uma escolha que não tem como evitar. Não uma escolha entre duas opções confortáveis. Uma escolha entre continuar fingindo que está tudo certo ou encarar o que de fato está acontecendo. E a maldade dessa escolha é que ela não chega com aviso, não tem data marcada. E quando ela aparece, você não está nunca completamente pronto para ela. A minha apareceu numa quarta-feira comum. Eu estava no trabalho, numa reunião que eu poderia descrever com os olhos fechados porque era idêntica às centenas que eu tinha participado antes. As mesmas pessoas, as mesmas dinâmicas, os mesmos padrões se repetindo como se ninguém na sala percebesse o quanto aquilo era circular. E no meio daquela reunião, sem nenhum motivo específico, eu pensei com uma clareza que cortou. Eu não quero mais estar aqui. Não aqui nessa sala, aqui nessa versão da minha vida. Não foi raiva, não foi impulsividade, foi reconhecimento. Frio, limpo, sem volta. Eu olhei para a pessoa do lado, que estava falando sobre alguma meta do trimestre, e pensei, essa pessoa está bem aqui. Isso faz sentido para ela. E não tem nada de errado nisso. O problema não é esse lugar. O problema é que eu virei uma pessoa diferente enquanto continuava ocupando o mesmo espaço. E aí veio a parte mais difícil, porque reconhecer não é o mesmo que agir. Entre saber que algo precisa mudar e realmente mudar, existe um abismo. E a maioria das pessoas fica na beira desse abismo a vida inteira, olhando para o outro lado, sabendo que precisaria pular, mas esperando uma garantia que nunca vai chegar. Eu fiquei na beira também, por mais tempo do que deveria. E o que me fez finalmente me mover não foi coragem, não foi motivação. Foi algo muito mais simples e muito mais brutal do que qualquer um desses dois. E esse algo chegou de um jeito que eu não estava esperando de forma nenhuma. O que me fez finalmente sair da beira do abismo foi perceber que eu já estava caindo. Só não tinha percebido ainda. Não foi um evento dramático, não foi uma conversa reveladora. Foi uma manhã em que eu acordei, olhei para o teto e senti que estava completamente exausto de uma forma que dormir não resolvia. Não era cansaço físico, era o cansaço de quem carrega peso que não é seu há tempo demais. O peso de uma identidade que não servia mais, de uma rotina construída para uma versão de mim que tinha deixado de existir, de uma performance diária de estar bem, quando por dentro algo estava se reorganizando em silêncio. Eu fui trabalhar naquele dia. Fiz tudo o que precisava ser feito. Respondi mensagem, participei de reunião, cumpri a agenda. E na volta para casa, no ônibus, olhando pela janela para o movimento da rua, me peguei pensando numa coisa que nunca tinha pensado de forma tão direta. Que tipo de pessoa eu quero ser daqui a 10 anos? Não o que eu quero ter, não o que quero conquistar. Quem eu quero ser? E a resposta que veio foi simples, quase banal. Quero ser alguém que vive de verdade, em vez de gerenciar a própria vida de longe. Essa frase ficou na minha cabeça durante dias, porque ela revelava com precisão o que eu tinha feito até então. Eu não tinha vivido minha vida, eu tinha administrado ela. Tomava decisões como quem toca a empresa, otimizando o resultado, minimizando o risco, mantendo tudo funcionando. Só que vida não é empresa, e quando você trata ela como tal, ganha eficiência e perde presença, ganha controle e perde espontaneidade, ganha previsibilidade e perde o tipo de momento que você se lembra quando está velho. E aí finalmente entendi o que separa quem atravessa uma transformação de quem apenas sofre dentro dela. Não é força de vontade, não é disciplina, é a disposição de parar de gerenciar e começar a sentir. De trocar o controle pela presença, de aceitar que uma vida real tem textura áspera, tem momentos sem sentido aparente, tem espaços que não cabem em nenhum planejamento, e que justamente esses espaços são onde as coisas mais importantes acontecem. Eu estava no grupo que sofria dentro da transformação, até o dia em que decidi conscientemente entrar no outro grupo. E essa decisão não foi dramática, foi quase silenciosa, mas mudou tudo. A primeira coisa que mudou quando eu parei de resistir foi a relação com as identidades antigas. E isso precisa ser explicado com cuidado porque não é o que parece. Largar uma identidade antiga não é virar outra pessoa, não é esquecer quem você foi, não é rejeitar o passado como se ele fosse um erro. É mais parecido com o processo de tirar uma roupa que você usou por muito tempo, que serviu bem, que protegeu em momentos que precisava de proteção, mas que agora aperta nos lugares errados e não deixa mais você se mover direito. Você não odeia a roupa, você só reconhece que não cabe mais.
As identidades que eu precisava largar tinham sido construídas com muito cuidado ao longo dos anos. A identidade de quem é competente e tem tudo sob controle. A de quem não precisa de ajuda. A de quem sabe o que quer e vai atrás sem hesitar. Essas versões de mim tinham funcionado muito bem em determinados contextos, mas tinham virado uma armadura que eu usava em todos os contextos, inclusive nos que não precisavam de armadura nenhuma. E a armadura pesa, a armadura cansa, a armadura te mantém seguro de coisas que não são mais ameaças, enquanto te impede de sentir coisas que seriam boas de sentir. Quando comecei a tirar essas camadas, uma de cada vez, o que apareceu por baixo não foi fraqueza como eu tinha medo que fosse. Foi algo muito mais interessante. Foi uma versão de mim que tinha opiniões que eu nunca tinha dado espaço para expressar, preferências que eu tinha descartado como impraticáveis, formas de estar com as pessoas que eu tinha suprimido porque não combinavam com a imagem que eu tinha construído. Eu lembro do dia em que falei não para algo que o antigo eu teria dito sim automaticamente. Não foi um não grande, não foi uma decisão épica. Foi uma coisa pequena, um compromisso social que eu não queria de verdade, mas que teria aceito por hábito. Eu disse não, e esperei o desconforto que imaginava que viria. Mas o que veio foi diferente. Foi uma leveza estranha, quase física, como se algo que estava apertando tivesse afrouxado um pouco. Esse foi o primeiro sinal de que eu estava finalmente indo, em vez de só sobrevivendo. E o que eu descobri logo depois desse momento foi algo que eu não estava preparado para encontrar. O que eu descobri foi que a autenticidade tem um custo social que ninguém te avisa antes. Quando você começa a dizer não, onde sempre disse sim, quando para de performar uma versão de você mesmo que foi construída para agradar, quando começa a aparecer nas situações como realmente é, em vez de como os outros esperam que você seja, as pessoas ao redor reagem. E a reação não é sempre boa. Às vezes é confusão, às vezes é distância, às vezes é aquela pergunta dita com um sorriso, mas carregada de tensão genuína. Você está bem, porque você está diferente. Eu perdi alguns relacionamentos nesse processo. Não de forma dramática, não teve briga, não teve cena. Foi mais lento do que isso. Foram conversas que foram ficando mais curtas, encontros que foram sendo remarcados e nunca acontecendo, mensagens que foram demorando mais para ser respondidas até pararem de chegar. E eu fui entendendo que alguns vínculos tinham sido construídos sobre a versão antiga de mim. Quando essa versão começou a mudar, o vínculo perdeu a base que o sustentava. Não era culpa de ninguém, era só incompatibilidade de frequência, como duas músicas tocando ao mesmo tempo em ritmos que não encaixam. O que me surpreendeu não foi a perda, foi a leveza que veio junto com ela. Eu esperava sentir vazio quando esses vínculos foram se desfazendo. O que eu senti foi espaço, como quando você organiza um cômodo e descobre que ele é maior do que você achava, porque estava cheio de coisas que não serviam mais. Mas aí veio a parte que exigiu de mim um nível de honestidade que eu não estava acostumado a ter, porque tinha uma diferença enorme entre os relacionamentos que foram embora naturalmente e os que eu estava sabotando sem perceber por medo de ser visto de verdade. Eu tinha um grupo de pessoas próximas, amigos de anos, que me conheciam bem o suficiente para perceber que algo tinha mudado. E ao invés de me aproximar delas nesse processo, eu fui me afastando, não de forma declarada, mas fui ficando mais ocupado, mais evasivo, mais superficial nas conversas. Porque parte de mim tinha medo de que se eles vissem o que estava acontecendo por dentro, vissem a incerteza, a reorganização, o quanto eu não sabia mais quem eu era exatamente, eles não soubessem o que fazer com isso. Ou pior, que eu não soubesse o que fazer com a reação deles. Essa era a face mais feia da minha transformação. Não a dor, não a perda. Era o isolamento que eu mesmo construía enquanto fingia que estava só precisando de espaço. E foi justamente quando eu percebi esse padrão que entendi o que a parte 11 do meu processo estava tentando me ensinar. Que positividade de fachada não é só a performance que você faz para desconhecidos. Ela começa muito antes, no jeito que você se apresenta para quem mais te conhece, no quanto você filtra o que mostra mesmo para quem você ama. E quando você para de filtrar, quando você aparece inteiro, mesmo sabendo que inteiro inclui partes confusas e partes que ainda não têm nome, aí sim começa alguma coisa real. Eu testei isso numa conversa com um amigo de muitos anos, o Rafael.
A gente estava tomando café numa tarde de sábado e ele me perguntou como eu estava de verdade, com esse ênfase no de verdade que algumas pessoas conseguem colocar, que é diferente da pergunta automática do dia a dia. E eu não respondi bem, obrigado. Eu contei, não tudo, não de uma vez, mas o suficiente para ser honesto. Falei sobre o desconforto, sobre a sensação de ter outgrown a própria vida, sobre o quanto eu tinha ficado paralisado tentando entender o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse uma coisa simples que ficou comigo. Disse que tinha percebido que eu estava diferente há meses e que tinha ficado esperando eu falar porque não queria forçar, e que estava aliviado que eu tinha falado. Aquele café durou quase 3 horas. Foi a conversa mais real que eu tinha tido em muito tempo. E o que aconteceu depois dessa conversa me mostrou algo sobre a natureza da transformação que eu não tinha entendido até então, porque o Rafael não resolveu nada para mim, não deu conselho, não sugeriu solução, não tentou me convencer de que ia ficar tudo bem, só ficou presente. E presença, descobri ali, tem um peso diferente de qualquer palavra. Ela diz, sem dizer nada, que você não precisa se diminuir para ser aceito. E quando você passa tempo suficiente acreditando que precisa se diminuir, essa mensagem entra fundo e muda alguma coisa que você nem sabia que estava torto. O que aconteceu nos dias depois dessa conversa foi inesperado, e foi o que finalmente me mostrou que a transformação não era só interna. Nos dias depois daquela conversa com o Rafael, eu comecei a perceber algo que me perturbou de um jeito que eu não esperava, que a minha transformação não estava acontecendo num vácuo. Ela estava mudando as pessoas ao meu redor sem eu dizer uma palavra sequer. Não de forma mágica, não de forma mística, de forma concreta e observável. O Rafael, depois daquele café, me mandou uma mensagem dias depois, dizendo que tinha ficado pensando na nossa conversa e que tinha tomado uma decisão que estava adiando há meses no trabalho dele. Uma conversa difícil que precisava ter com o sócio. Ele disse que ouvir eu falar sobre parar de gerenciar a própria vida de longe tinha destravado algo nele. Eu não tinha dado conselho nenhum, só tinha sido honesto sobre o meu próprio processo. Isso me parou, porque eu tinha passado todo esse tempo achando que o que estava vivendo era um assunto exclusivamente meu, uma reorganização interna privada que não dizia respeito a ninguém. Mas ali estava a evidência de que isso não era verdade, que quando uma pessoa muda de frequência, o campo ao redor dela muda junto. Não porque ela pregou nada, não porque convenceu alguém de coisa alguma, só porque presença autêntica tem um peso que presença performática nunca vai ter, e esse peso se propaga. Eu comecei a observar isso em outros contextos. No trabalho, as interações mudaram sutilmente. Eu estava menos focado em parecer competente e mais focado em ser útil de verdade. E, curiosamente, as pessoas respondiam diferente. Conversas que antes eram transacionais ganharam textura. Pessoas que eu achava que não tinham nada interessante a dizer começaram a revelar profundidade quando eu parei de estar meio ausente durante os encontros. Não era que o mundo tinha mudado, era que eu tinha parado de observar ele de trás de um vidro. E aí, nesse ponto do processo, eu me deparei com uma questão que era maior do que eu. Porque se a minha transformação individual estava afetando as pessoas ao meu redor, e se cada uma dessas pessoas afetava outras ao redor delas, então o que parecia ser uma jornada pessoal era, na verdade, parte de algo muito maior. E essa percepção trouxe junto uma responsabilidade que eu não tinha pedido, mas que também não conseguia mais ignorar. Tem uma pergunta que eu comecei a me fazer nessa época e que ainda carrego comigo. Quantas pessoas estão acordadas agora mesmo, passando pelo mesmo tipo de reorganização que eu passei, sem saber que não estão sozinhas, sem saber que o desconforto que sentem não é sinal de que algo quebrou, é sinal de que algo está se formando, e que essa formação tem consequências que vão além delas? Eu não tenho resposta para essa pergunta, mas ela mudou a forma como eu encarei o que estava vivendo. Parou de parecer um problema a resolver e começou a parecer um processo a honrar. O peso histórico disso demorou para entrar, porque a gente foi condicionado a pensar em escala de vida individual. Minha carreira, minha família, meu crescimento, minhas conquistas. O coletivo é abstrato, é distante, é assunto de político ou filósofo, não de alguém tentando entender a própria vida numa tarde de semana. Mas ali eu não consegui mais manter essa separação.
porque o que eu estava vendo ao meu redor confirmava o que eu sentia internamente. O mundo estava num processo parecido com o meu. Sistemas que tinham funcionado por décadas, começando a mostrar rachaduras, formas de trabalhar, de se relacionar, de consumir, de acreditar, tudo passando por uma revisão simultânea que ninguém tinha organizado e ninguém conseguia parar. E as pessoas que estavam sofrendo mais não eram necessariamente as que tinham mais dificuldade, eram as que mais resistiam à reorganização, as que tentavam com mais força manter as coisas no lugar, enquanto as coisas insistiam em se mover. Eu reconheci esse padrão, porque eu tinha sido essa pessoa, por muito tempo, e sabia o custo de resistir a algo que é inevitável. A diferença entre resistir e se adaptar não é uma questão de personalidade. Não é que algumas pessoas nascem mais abertas à mudança. É uma questão de quanto você está disposto a largar o que você sabe que não funciona mais, mesmo sem saber ainda o que vem no lugar. Esse intervalo entre largar o velho e encontrar o novo é o mais desconfortável de todos. E é exatamente ali que a maioria das pessoas recua. Eu recuei muitas vezes, mas toda vez que recuei, o desconforto voltava mais forte, até que recuar deixou de ser uma opção disponível. E o que me esperava do outro lado desse recuo foi algo que eu ainda não tinha palavras para descrever naquele momento. O pior momento da minha transformação não foi quando eu estava sofrendo, foi quando eu achei que tinha terminado e descobri que não tinha. Teve uma fase em que eu me convenci de que tinha atravessado o processo, que tinha feito o trabalho, largado as identidades velhas, parado de resistir, começado a me mover de verdade. E essa convicção me deu uma leveza que eu não sentia há anos. Eu acordava diferente, via as coisas de outro ângulo. Conversas que antes pareciam rasas começavam a ter profundidade. Eu estava presente de um jeito que tinha esquecido que era possível. Durou algumas semanas. E então, sem aviso, veio o que eu só consigo chamar de segundo fundo. Não foi um colapso, não foi uma crise. Foi uma manhã em que eu acordei e senti tudo aquilo de novo. O vazio, a sensação de desalinhamento, a fadiga que dormir não resolve, só que dessa vez com uma camada extra de desespero, porque eu achava que já tinha passado por isso. Eu tinha feito tudo o que supostamente deveria ser feito, e ainda assim ali estava, de volta ao mesmo lugar. Eu fiquei 2 dias num estado que não sabia nomear. Não era tristeza, não era raiva, não era desânimo. Era uma espécie de exaustão existencial. Como um corredor que treinou meses para uma prova, correu bem, cruzou o que achava ser a linha de chegada e descobriu que a linha era um ponto de passagem e ainda tinha quilômetros pela frente. Só que dessa vez eu não empurrei. Não fui buscar distração. Não tentei resolver com mudança de superfície. Não fingi para mim mesmo que ia passar rápido. Fiquei com aquilo. E ficar com aquilo, sem tentar escapar, foi a coisa mais difícil que eu tinha feito em todo o processo até então. E foi nesse ficar que eu entendi algo que reorganizou tudo. Transformação não é uma linha reta que você percorre do ponto A ao ponto B e depois está feito. É mais parecida com uma espiral. Você passa pelo mesmo tipo de questão mais de uma vez, mas em níveis diferentes. O segundo ciclo parece o primeiro até você perceber que você não é mais a mesma pessoa que estava no primeiro. E aí você percebe que o que parece recaída é na verdade aprofundamento. A diferença entre o primeiro ciclo e o segundo não estava no conteúdo da dificuldade, estava na forma como eu me relacionei com ela. Na primeira vez eu resistia, fugia, tentava resolver rápido. Na segunda vez eu fiquei parado dentro dela sem travar. E esse ficou parado sem travar é tudo. É a diferença entre afundar e mergulhar. O que emergiu desse segundo ciclo foi algo que eu não esperava encontrar e que foi muito mais valioso do que qualquer insight que eu tinha tido até então. Antes do processo todo que eu vivi, eu tinha uma forma específica de ler o que acontecia comigo emocionalmente. Qualquer coisa que fugisse do que eu chamaria de estado funcional, ou seja, disposto, focado, produtivo, equilibrado, era tratada como problema. Se eu estava inquieto, era problema a resolver. Se estava melancólico, era sinal de que algo estava errado. Se estava com energia baixa, precisava de ajuste. Cada estado que não fosse aquele funcional ideal
Era um sinal de falha no sistema que eu precisava corrigir o mais rápido possível. Isso parecia razoável, parecia até saudável, mas o que eu não enxergava era o custo de viver nesse modo constante de correção. O custo era que eu nunca ficava quieto o suficiente para aprender o que os estados desconfortáveis estavam tentando me ensinar. Eu os tratava como ruído, quando na verdade eram dados. A inquietação que eu sentia antes de uma decisão importante não era ansiedade a ser gerenciada, era a inteligência avisando que algo precisava de atenção. A melancolia que aparecia em certos períodos não era disfunção, era o sistema processando perdas que eu não tinha dado espaço para sentir. A energia baixa não era preguiça, era o corpo pedindo que eu parasse de operar no modo de alta performance o tempo todo e deixasse algum recurso se recompor. Quando comecei a ler os estados dessa forma, tudo mudou. Não no sentido de que ficou mais fácil, ficou mais inteligente. Eu parei de travar cada vez que algo desconfortável aparecia e comecei a perguntar o que aquilo estava tentando me mostrar. E o que apareceu quando eu fiz essa pergunta de verdade, pela primeira vez sem fugir da resposta, foi algo que eu havia sepultado fundo o suficiente para quase não saber mais que estava lá, mas estava. E estava esperando exatamente esse momento para subir. O que estava esperando para subir era uma verdade que eu tinha enterrado com tanto cuidado que quase acreditei que não existia mais. A verdade de que eu tinha construído a vida inteira em cima de uma pergunta errada. A pergunta errada era essa: o que eu preciso fazer para ser reconhecido? Não era uma pergunta consciente. Eu nunca tinha me sentado e formulado ela assim, mas ela estava operando por baixo de tudo, de cada escolha de carreira, de cada relacionamento que eu mantive por mais tempo do que deveria, de cada versão de mim que eu apresentei para o mundo. Tudo filtrado por essa necessidade de ser visto de uma forma específica, por pessoas específicas, cujas opiniões eu tinha decidido, em algum momento da vida, que valiam mais do que a minha própria. Quando isso subiu, veio com um peso físico. Eu senti no peito, não de forma poética, de forma literal, uma pressão que eu só conseguia descrever como o peso de anos de decisões tomadas, com o olho no que os outros iam achar, em vez do que eu de verdade queria. Eu fiquei com isso por alguns dias, sem tentar resolver, só observando. E nesse observar, fui rastreando a origem dessa pergunta errada, até chegar num ponto específico da minha história. Não vou entrar em detalhes porque não é sobre o evento em si, mas havia uma situação da minha infância em que eu aprendi, de forma muito concreta, que existência silenciosa era mais segura do que existência plena, que adaptar era mais inteligente do que afirmar, que precisar de aprovação era inevitável e que não ter ela era perigoso. Esse aprendizado fez todo sentido no contexto em que foi formado. Criança usa os recursos que tem disponíveis, e o recurso que eu tinha aprendido a usar era a adaptação. O problema é que eu saí daquele contexto e levei o recurso comigo para todos os outros, como se a ferramenta que serviu para um ambiente específico fosse universal e permanente. Chegar nesse ponto não foi libertador de imediato. Não foi aquele momento de epifania que os filmes mostram, com a luz entrando pela janela e tudo fazendo sentido de repente. Foi mais pesado do que isso. Foi o tipo de clareza que dói antes de aliviar, porque você não pode mais fingir que não sabe. Mas alguma coisa mudou naquele dia de forma permanente. Eu olhei para o padrão, reconheci a origem e, pela primeira vez, não senti a necessidade de me defender dele, nem de me culpar por ele, só de entender. E entendimento sem julgamento, descobri ali, é uma das formas mais poderosas de se libertar de algo. A semana seguinte foi diferente das anteriores, de uma forma que eu precisei de alguns dias para nomear. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas. Mas havia uma qualidade diferente na forma como eu estava presente em tudo isso. Menos filtrado, menos calculado, menos ocupado gerenciando como eu estava sendo percebido e mais simplesmente sendo. E nesse simplesmente sendo, apareceram coisas que eu não esperava. Opiniões que eu tinha engolido por anos porque achava que iam desagradar. Limites que eu nunca tinha colocado porque tinha medo da reação. Preferências simples, do tipo de música que eu ouvia, de assunto que me interessava, de forma de passar o tempo, que eu tinha neutralizado para não parecer esquisito ou difícil ou fora do lugar. Quando essas coisas começaram a aparecer, eu deixei. Não fiz nenhuma declaração, não anunciei para ninguém que estava mudando. Só
Só deixei que o que era verdadeiro ocupasse o espaço que sempre deveria ter sido dele. E aí aconteceu algo que eu não consigo chamar de outra coisa a não ser chegada. Não chegada a algum lugar externo, chegada a mim mesmo. Não no sentido de que eu me conhecia completamente, não no sentido de que havia acabado, mas no sentido de que eu parei de estar em conflito com a minha própria existência. Parei de acordar todo dia tendo que negociar com alguma versão de mim mesmo que resistia ao que eu de verdade era. O apartamento era o mesmo, o trabalho era o mesmo, a cidade, os hábitos, a rotina, mas eu era diferente dentro de tudo isso. E ser diferente por dentro, descobri, muda tudo por fora, sem você precisar mover nada. Tem uma coisa que aprendi com tudo isso, que não cabe num conselho e não cabe numa frase de efeito. Ela só faz sentido quando você vive. Mas vou tentar dizer assim, a vida que você constrói para ser aprovado nunca vai ser grande o suficiente. Não porque você não mereça uma vida grande, mas porque você vai ficar ocupado demais, ajustando ela para a opinião dos outros, para ter energia de verdade para vivê-la. E enquanto você faz isso, o tempo passa. Passa do jeito que eu vi ele passar naquela tarde na praça, rápido demais, sem você ter decidido quase nada. A vida que vale a pena não é a que impressiona, é a que cabe em quem você realmente é. E descobrir quem você realmente é exige que você pare de fugir do desconforto de não saber ainda. Exige que você fique quieto quando a vontade é fazer barulho, que você largue antes de ter garantia do que vem no lugar, que você confie no processo, mesmo quando o processo parece caos. E a pergunta que eu deixo para você, aquela que não me saiu da cabeça por meses e que acho que vale a sua reflexão honesta, é essa. Se você tirasse da sua vida tudo o que você faz para ser aprovado pelos outros, o que sobraria? Responde nos comentários, porque eu quero muito saber o que vai aparecer para você quando você pensa nisso de verdade. Se esse conteúdo chegou onde precisava chegar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar chegando em quem precisa ouvir.